Fala comigo, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje vamos falar sobre como receber aluguéis de galpões logísticos em dólar. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos fundos imobiliários, acredito eu, e no Brasil, muitos dos melhores fundos imobiliários que a gente tem em território nacional fazem a distribuição, claro, de dividendos mensalmente, mas operam no setor de logística. E lá fora a gente tem um dos maiores REITs do mundo que opera justamente nesse setor de logística. Inclusive tem galpões logísticos aqui no Brasil. Quando você vai para o sul do país, você pega a estrada, você vê galpão logístico dele. Quando você vai aqui para o interior de São Paulo, você também vê galpão logístico dele. Empresa gigantesca que é o Prologis. E hoje a gente vai entender como o Prologis funciona e quais são os principais aspectos dentro do REIT e o que está acontecendo com ele recentemente, já que a classe REIT como um todo, se a gente pegar os últimos anos, principalmente com o nível de juros mais elevado nos Estados Unidos, tem sofrido um pouco mais. Tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentano, sou analista de valores mobiliários e sou analista-chefe de ativos globais lá do Simpla Club. Recentemente a gente lançou esse ETF aqui de renda fixa no Brasil, pegando principalmente títulos de inflação. Tem vídeo no canal aqui explicando como é a estratégia, tá? Para quem já me conhece, aqui no canal eu falo sobre ativos globais, mas sempre explico o quanto é interessante nossa renda fixa brasileira. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre o Prologis. Vou colocar aqui na tela para vocês uma pequena apresentação. Vamos lá. Lá dentro do RI dos REITs, você tem diversos documentos muito interessantes, tá? Inclusive, só para vocês terem noção, antes da gente falar diretamente dele, Screener aqui, ó, a gente vai ver quais são as maiores empresas do mundo, setor, vamos colocar de real estate. E hoje, ó, a gente tem o Welltower em primeiro, valendo 110 bilhões de dólares. E em segundo lugar, a gente tem o Prologis valendo 108 bilhões de dólares e o American Tower em terceiro lugar, valendo 91 bilhões de dólares. Beleza? São os principais REITs do mundo. E a gente pode ver que o Equinix e o Digital Realty, que são REITs de data centers, estão se valorizando recentemente, principalmente por conta desse avanço das inteligências artificiais, crescimento de NVIDIA, crescimento das principais empresas de IA que desenvolvem semicondutores e tem puxado os principais REITs de data centers para cima. Beleza? Então o Prologis está aqui como segunda maior empresa logística, na verdade, segundo maior REIT da Bolsa e a maior empresa logística, tá? E aqui na apresentação deles, a gente consegue ter uma noção de como é que funciona. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é um grande galpão logístico do Prologis. Esse aqui é o galpão sustentável deles, tá? Muita gente adora essa palavra de sustentabilidade, ESG. Vamos lá. Aqui a gente tem as placas solares, tá? Então eles buscam uma eficiência energética, diminuir custo, utilizando energia solar para isso. Tem os carregadores em alguns lugares para você carregar os veículos elétricos, principalmente nos Estados Unidos. E a gente tem a parte de baterias, né, os storages que eles falam, para poder fazer armazenamento fora da rede, off-grid. E claro que a gente tem todo um galpão sustentável, tem todo um galpão funcionando para que ele seja cada vez menos custoso dentro de toda a infraestrutura, já que vários galpões precisam de um nível de refrigeração elevado, precisam de estações de carregamento para diminuir o custo que você tem com energia, com combustível, e o Prologis ele está à frente de muitos outros REITs, de muitos outros até fundos imobiliários que a gente olha para o Brasil, por ter muita tecnologia embarcada dentro dos seus galpões, tá? Claro que esses daqui são os galpões mais recentes, os antigos ainda estão se readaptando e aí a gente precisa olhar para esse tipo de galpão e entender quanto que esse tipo de galpão para ser colocado para funcionar, para ele ter um retrofit lá que fala, para ele ser atualizado, quanto que isso tem de custo, de capex futuro, então tudo isso a gente também tem que projetar para entender onde que o REIT pode chegar e para entender onde ele pode chegar, o quanto que ele precisa investir para isso, tá? E aí a gente tem como os principais parceiros Coca-Cola, Amazon, Walmart, Starbucks, a gente tem a Bridgestone, a gente tem a Home Depot, a gente tem a Iron Mountain, que é um REIT também. Então vocês podem ver aqui Under Armour, que as principais empresas, Nike aqui, ó, se a gente pegar a Apparel, que é a parte de varejão ali,
A gente tem Nike e Under Armour com 8% das receitas da parte quando a gente analisa quanto cada metro quadrado, cada pé quadrado pode ser locável. A gente tem ali o setor de varejo com 8%, o de consumo é o setor que mais representa nas receitas do Prologis, 33% com Coca-Cola, Amazon, Starbucks, Walmart. São mais de 6.500 clientes. Assim, tudo bem que 1/3 está para o setor de consumo aqui, de produtos de consumo, mas é bem diversificado, tá? Por exemplo, a Home Depot, que é uma empresa também listada em bolsa, de materiais de construção, de coisas para casa, tem ali uma representatividade nesse segmento que ela está de 5%. Tem até a BMW, que é a Britsons, que é a parte de automóveis, de peças de carro, setor de construção, setor de transporte. Assim, é bem diversificado, são 6.500 clientes, tá? Se a gente pegar os top 10 clientes, eles não comprometem 14% da receita efetiva líquida de aluguel, para vocês terem noção. Então o Prologis ele é bem diversificado, por isso que o mercado gosta tanto dele. E aí, óbvio, a gente vai falar de alguns números, já vou mostrar para vocês aqui a nossa planilha que a gente executa aqui, nosso valuation e tudo mais, com os principais dados. Mas primeiro, para vocês terem uma noção, todos os principais galpões logísticos do Prologis estão distribuídos ao redor dos Estados Unidos, não só dos Estados Unidos, mas em outros lugares do planeta também, tá? E aí, como é que funciona, basicamente, só para vocês entenderem, deixa eu achar aqui o ponto. Como é que funcionam os principais centros de distribuição do Prologis? A gente tem a parte que fica dentro por exemplo, dos portos, dos aeroportos próximos para poder receber as mercadorias e depois você distribuir. Então você tem aqui, por exemplo, a parte de distribuição que chega por importação. Esse é um dos principais locais de primeiro acesso dos produtos para chegar nos galpões do Prologis. E aí a gente tem aqui alguns centros de distribuições mais regionais. E aí a gente tem o último toque, o last touch, que é aquele que o produto já vai sair para casa do cliente. Então a gente tem uma malha logística distribuída em diversos lugares para que o produto ele chegue num lugar do Prologis, depois ele vá para um outro lugar mais perto e depois ele vai para um lugar mais perto ainda, resumindo o negócio, tá? E aí tem a infraestrutura também de retail, que muitas vezes sai direto do lugar lá que chega da importação, já vai direto para o consumidor. Também tem essa forma de atuação, mas muitos dos produtos eles têm esses meio do caminho para poder ter uma eficiência melhor de logística, tá? De organização e logística da história. Imagine o CRM dessa galera, imagine os softwares de organização para você conseguir fazer a integração de toda essa infraestrutura. Muito louco, né? E aí a gente está falando de quase 6.000 construções em 20 países, como eu falei, tem no Brasil, tem na Europa e tem na Ásia. Quando a gente olha o grau de investimento, a gente está falando de A2A, que é classificado pelo S&P e pela Moody's, ou seja, a dívida deixa eu subir aqui porque eu estou bem na frente, a dívida do Prologis, ela tende a ser barata, porque eles têm uma classificação de grau de investimento bem posicionada pelas principais agências, e são mais de 40 anos de expertise, tá? E aqui a gente consegue ver os principais lugares, como eu falei. E aí, falando um pouquinho de número, o que está acontecendo com o setor logístico? O que está acontecendo com os REITs? Recentemente, por conta da alta das taxas de juros nos últimos 3, 4 anos, foi subindo de forma gradativa em alguns lugares, aí a gente tem os REITs que são muito alavancados, já vou mostrar para vocês, acabando sofrendo um pouquinho por conta disso, tá? Já que eles tomam dívida, eles precisam tomar dívida para conseguir expandir a operação e para conseguir rodar, para eles conseguirem rodar as suas atividades e, claro, para reinvestimento e para conseguir gerar cada vez mais dividendos, já que os REITs têm essa pegada de distribuição de dividendos. E falando um pouco de número do Prologis aqui, ó, a gente extrai os principais dados, claro, da DRE, do balanço do cash flow, do fluxo de caixa. E aqui a gente tem um avanço das receitas do Prologis em 13,7%
composto nos últimos 10 anos, um crescimento bem ok. E quando a gente olha para o FFO, que é o principal dado, eu não vou nem falar de lucro líquido, porque nos REITs a gente não costuma olhar lucro líquido, já que a depreciação ela é muito elevada. E a gente também tem os ganhos por propriedades ou vendas também, então a gente costuma utilizar o FFO, que ele retrata melhor a operação do REIT e o quanto que o REIT vai deixar de dividendo no final do dia, tá? Apesar do REIT ser obrigado a distribuir 90% do lucro, o FFO é sempre a principal métrica para a gente acompanhar ali o lucro líquido, entre aspas, dos REITs. Então, se a gente pegar o crescimento do FFO nos últimos 10 anos, a gente está falando de um crescimento de 15,9%. Tá? Composto, então é um crescimento muito forte. Se a gente olhar o ganho de margem, a gente pode ver que em dezembro de 2015, a margem FFO era de 56%, se a gente pegar os últimos 12 meses está em 66%, chegou a atingir 77%. E aqui a gente tem algumas despesas financeiras que também acabaram contribuindo com isso, tá? Para essa elevação. E a gente pode ver melhor isso daqui, ó. Quando a gente faz um comparativo dos encargos, porque quando a gente olha empresas muito alavancadas, a gente precisa entender o quanto que os encargos impactam na atividade operacional, no resultado operacional. E no caso dos juros da dívida, a gente normalmente compara com o EBITDA, tá? É uma das melhores métricas. E a gente pode ver o crescimento da relação juros da dívida e EBITDA de 2022 até o momento atual. Então, por isso que a gente teve uma leve queda no FFO. Tiago, isso é preocupante? Não. Na verdade, os 7% aqui era muito abaixo da média do setor de REITs. Que bons REITs têm ali de 15% a 20% de juros sobre a EBITDA. Óbvio, quanto menor, melhor, mas 14% é um nível muito saudável. E a gente pode ver o crescimento também do EBITDA aqui, ó, na ordem de 15% ao ano. Já os juros da dívida cresceu em torno de 12%. Então a gente tem aqui um crescimento de EBITDA acima do que os juros têm crescido. E normalmente quanto mais toma de dívida, que a gente vai olhar aqui embaixo, mais os encargos, né? Óbvio. E uma relação que a gente olha também é a dívida líquida EBITDA para entender qual que é o nível de alavancagem. Tiago, 5,2 vezes é muito alto? Não, para os REITs não é. Para quem me acompanha aqui no canal sabe que não é. Vocês vão ver, dificilmente os REITs vão gerar muito caixa, porque eles são obrigados a distribuir dividendos a maior parte do que eles geram. Tá? E o nível de dívida do Prologis cresceu em 10%, só que eles cresceram a receita em quase 14%. E cresceram a FFO em 15%. Então, quando a gente olha para crescimento de dívida, que é importante para os REITs para eles conseguirem crescer, já que a maior parte do que eles geram eles precisam distribuir em dividendos, a gente pode ter uma noção aqui que o crescimento da dívida foi forte, mas o crescimento de resultados foi na ponta lá final, resultados de receitas de aluguéis e tudo mais, foi ainda maior, então tá ok esse crescimento de dívida, e uma dívida líquida de EBITDA de 5 vezes nos REITs é bem tranquilo, tá? Até 6, 7 vezes dívida líquida de EBITDA costuma ser tranquilo. E aí a gente pode ver aqui o crescimento dos dividendos do Prologis, de 804 milhões de dólares em 2015 para quase 3,6 bilhões de dólares em dividendos, com payout FFO de 62%. E a gente está falando de uma média aí nos últimos 10 anos de payout, deixa eu ver, FFO, de 55%. O FFO bem tranquilo, né, o payout FFO, dando para conseguir reinvestir uma parte bem relevante. E dentro do setor de logística, a gente pegar alguns dos players do mercado, que não necessariamente são de logística. O PSA, por exemplo, ele é um REIT de storage, e o STAG ele é um REIT mais industrial, mas também tem a ver com logística. Hoje o Prologis ele é precificado um pouco acima desses pares que a gente está comparando quando a gente olha para múltiplo, e é natural porque ele também entrega um crescimento maior. Agora, se a gente olha o múltiplo histórico PFFO, a gente pode ver que o Prologis está hoje abaixo da média histórica. Beleza? Tiago, por que o Prologis caiu recentemente na bolsa? Por conta desse nível de endividamento, desse nível de juros ficando um pouco mais caro, e claro que o valuation dos REITs acaba sendo prejudicado, mas está tudo certo. Ótimo REIT, crescendo dividendos, crescendo a operação, crescendo margem FFO e entregando bastante resultado. Se a gente olhar o dividend yield dele, a gente não tem um dividend yield tão elevado, 3,6%, tá? É mais baixo do que, por exemplo, alguns REITs que a gente trouxe recentemente, que pagam 5, 6% de dividend yield. Mas é um REIT que cresce muito, tá? Então o on-cost do Prologis lá na frente provavelmente vai ser muito atrativo. Beleza? Gostaram da análise do Prologis? Deixem aqui nos comentários também
quais outros ativos vocês querem que eu traga para vocês. Era óbvio que eu tinha que falar um pouquinho do Blue Lotus, porque ele é um dos principais REITs da Bolsa. Beleza, pessoal? Tamo junto, um grande abraço. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, claro, e convido vocês a deixar o like, já que tenho certeza que vocês gostaram desse conteúdo. Se vocês não gostaram, vocês são malucos. Tá bom? Tamo junto, um grande abraço. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem me acompanhando.